Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Leonardo Moraes, diretor executivo do Grupo Elfa. Aqui comigo na bancada, Kleber Figueiredo, professor de administração da ESPM, e Marcos Oliveira, do World Observatory. Meu nome é Matthew Schurtz, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no mundo. O Leonardo, muito prazer em conhecê-lo, bem-vindo. Conta para nós o que faz o Grupo Elfa. O prazer é o meu estar aqui com vocês nessa bancada tão interessante. E o Grupo Elfa é uma empresa, eu diria que uma plataforma na área de saúde, de todo o ecossistema que existe na área de saúde. Nós somos uma empresa de distribuição de mais de 30 anos, 2,5 mil funcionários no Brasil e presente em mais de 25 estados, trazendo essa capilaridade que precisa dentro do mercado de saúde. Distribuição de medicamentos, materiais, são tantos canais que temos que acabo esquecendo, né? Sim, mas tudo na área de saúde. Tudo na área de saúde. Então, a gente atende a todo esse ecossistema de saúde, desde produtos básicos, como descartáveis, luvas, máscaras, que estão dentro da área de materiais, até produtos mais complexos, como medicamentos oncológicos, equipamentos, robótica e outros itens. Então, perfeito. E você está no grupo há quanto tempo? Eu estou no grupo há 1 ano e meio. Tá, depois da pandemia. Depois da pandemia, mas eu atuo nesse mercado de saúde há 22 anos. Ah, perfeito. Perfeito. Ô, Leonardo, a gente tem comentado aqui muito sobre o futuro e vocês atuam numa área extremamente importante que vem tendo uma série de mudanças nos últimos anos, né? Especialmente, creio que depois da pandemia. Sim. Como é que você vê o momento atual do setor de saúde no Brasil? Como é que nós estamos? Como é que a gente passou da pandemia? Em que estágio a gente está? Claro. Saúde é sempre um setor que tem muitos lados, né? Todo mundo quer ter a sua saúde no mais alto nível de desempenho. Nos últimos 20, 30 anos, a população brasileira teve uma escala muito alta do seu envelhecimento. Então, as pessoas estão morrendo depois e querem viver com mais qualidade. Então, todo mundo está buscando ter mais saúde, né? Parece uma coisa simples, mas tem uma complexidade por trás disso, porque você precisa ter um sistema que acabe absorvendo, né, esse maior envelhecimento. E aí, depois da pandemia, você teve uma aceleração da sinistralidade. A sinistralidade, ou seja, o uso do paciente pelo seu plano de saúde, quando a gente fala da escala privada, mas até dos hospitais públicos, quando a gente fala, né, do atendimento principalmente SUS, aumentou em mais de 10% a sinistralidade. Após a pandemia, o paciente e seus familiares começaram a buscar mais atendimento, começaram a se conformar mais com viver mal. Eles querem viver melhores. E aí surgem tecnologias, desde medicamentos com materiais, quando até próteses, que fazem com que você olhe para frente. Um paciente, antigamente, ele quando operava um joelho, um quadril, ele ficava acamado por 6 meses. Hoje o paciente sai do hospital no mesmo dia. Então, respondendo sua pergunta, passou-se a pandemia, começou-se a valorizar mais a saúde e a sinistralidade aumentou. Qual foi o impacto dentro desse sistema de saúde? A liquidez diminuiu, os planos de saúde aumentaram seus gastos e aí o custo para servir dentro dessa área de saúde aumentou. Então, a gente viu muitos hospitais e convênios tendo problemas de liquidez e até ou tendo injeções de capital ou sendo vendidas, e aí a gente vê hoje uma consolidação enorme nos diversos players, seja em distribuição, hospitais ou planos de saúde. Então, essa é a figura que a gente está hoje e esse momento de transição. Quer dizer que para vocês não houve um aumento só do mercado, havia um represamento das cirurgias, por exemplo, eletivas, durante a pandemia, né? Que depois que acabou a pandemia começaram a voltar, né? Sim. Mas, então, esse retorno para vocês é bom, movimenta mais o mercado, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de pagamento das empresas se diminuiu, deteriorou, né? Se deteriorou. Então, vocês estão aí tendo que administrar esse novo cenário. Ainda estamos nele, né? Ainda estamos nele. Se você olhar os balanços das grandes organizações, né? As grandes consolidadoras como DASA, Redditor, vou citar algumas, você vê que em 2023 houve uma deteriorização,
principalmente de caixa, né? E aí a gente, quando olha o primeiro trimestre de 24, já há uma melhora, porque houve, além de eficiência, e esse mercado de saúde ainda carece de eficiência, ele ainda é muito manual, familiar, mas a gente olha também que a sinistralidade já diminuiu. O paciente já começou a colocar na rotina dele, entendendo que esse momento passou. Né? Durante a pandemia, Marcos, você encontra diferentes situações na área de saúde. Você vê o paciente consumindo muita vitamina, muitos produtos específicos para se fortificar naquele momento, mas você vê uma diminuição de alguns setores, como as cirurgias eletivas. Sim. Quando sai da pandemia, você vê uma diminuição da capacidade de pagamento, como a gente falou, mas, por outro lado, uma fila de pacientes no SUS, uma fila de pacientes em cirurgias eletivas super grande, aguardando. E ainda estamos nesse fim da fila. Esse ano a gente encontra isso. Nós vamos voltar nisso já já. Leonardo, você disse que a sua empresa é essencialmente uma empresa de distribuição. Sim. E para fazer essa distribuição, então, ela é uma empresa de logística. É uma empresa que faz logística. Faz logística. Também. E como é que vocês fazem para administrar todo o território? Essa é uma pergunta. É uma complexidade importante, porque quando a gente fala de saúde... Porque com esse aumento da demanda, como é que foi feito isso? Tem muitos produtos. Quantos produtos são? Muitos produtos. Vocês têm uma área de dados, uma coisa assim, de ciência de dados? Muito. Olha, nós atendemos hoje em torno de 7 mil hospitais no Brasil, 250 mil clínicas, então são clínicas pequenas em todo o Brasil, grandes, e a gente atende mais ou menos 700 planos de saúde. Os diferentes canais que nós temos. Então, a gente tem canal telefônico, e-commerce, a gente tem um time dedicado para a venda que a gente chama de cross e clínicas, que são esses pequenos clientes, um time dedicado para grandes clientes, time dedicado para público. Então, para você ter essa capilaridade, você precisa ter esse atendimento. Sim. Obviamente que, como você está trazendo mais para esse lado de dados, a Elfa, né? Eu estou nesse mercado há 23 anos e conheço alguns pontos dele, mas a Elfa uma plataforma mais completa. A gente criou um perfil onde a gente juntou TI, digital, e a gente tem uma área de experiência do cliente, isso tudo integrado. E a gente tem tanta coisa abordada de tecnologia que vou te trazer alguns exemplos. A gente tem um sistema integrado, obviamente, toda a organização por todo o Brasil, com os 24 CDs que a gente atende, mas a gente tem robô, inteligência artificial aplicada. É isso que eu ia perguntar hoje, agora. por exemplo, como é que você vê a inovação? Claro. Hoje, por exemplo, 40 mil cotações em 2023 não passou pela mão de pessoas. Entendi. Cotações de atendimento. Chegou um pedido de um hospital, uma ordem de compra para um remédio simples que seja, ou mais complexo, um oncológico que seja, 40 mil foram feitos através de robôs, sem a mão humana, onde ele tem a capacidade tanto de fazer a cotação de acordo com o perfil do cliente, com a malha que a gente vai fazer essa entrega nesses 24 CDs que a gente tem, e ele faz o faturamento e dá a ordem para a expedição daquele material. Sem passar para o ser humano. Sem passar. Isso é o grande escala dentro da área de saúde. É você aumentar a eficiência para poder esses custos reduzirem e a gente conseguir fazer com que esse sistema seja atendido. Você administra o estoque dos teus clientes? Você que administra isso e já vai mandando, porque isso é uma coisa... Pelo que eu entendi, é um robô. Não, estou falando. Não, às vezes não há necessidade de ter o pedido, né? Okay. O pedido é uma reação, né? Ele vai lá, olha, está acabando, aquele ali, o estoque caiu no nível X, vamos mandar. Claro. Quer dizer, isso é um outro trabalho, mas que facilita a vida do cliente, né? E a tua também. A gente tem várias coisas embarcadas dentro disso que você está me perguntando, como, por exemplo, a gente já lançou no ano passado um projeto de RFID, onde a gente sim consegue controlar à distância o estoque do nosso cliente. Pela complexidade, pelo tipo de plataforma, a gente tem muitos clientes diferentes. Então, os grandes clientes, sim, eu tomo conta do inventário. Tá. Eu tenho um produto que a gente chama de consignado, ou um estilo de produto, que eu classifico como consignado, é meu, Você e vai fica mandando. lá no cliente. O que vender, ele paga. Quando ele vai usando, eu vou, inclusive, fazendo o envio do novo de forma automática e vou cobrando. Ainda não tem essa plataforma em todo o Brasil. Mas a gente consegue ter esse controle. Leonardo, e o RFID seria? O RFID é uma etiqueta eletrônica. Os leitores antigos que a gente tinha dos supermercados, né? Sei. Antigos não, ainda atuais. Código de barra. Ele é um código de barra
eletrônico, onde você, através de diferentes tipos, você tem uma antena que pode estar nesse ambiente, tudo que sair daqui ele fala, saiu. E se saiu e não voltou em 48 horas, a gente dá que foi utilizado, por exemplo, no centro cirúrgico ou na farmácia dos hospitais. Sim. Então, é uma etiqueta eletrônica onde a gente consegue, através de um sistema feito exclusivamente para a gente, captar que teve o uso daquele produto, né? Ou ele mudou de ambiente. Então, deixa eu fazer mais uma, Métrico, por favor. À vontade. Você está num mercado que você tem que atender a demanda do teu cliente, que é isso que importa, porque o produto não é teu, então você pega e atende, quer dizer, E é um produto emergencial, quer dizer, Sim. que não pode faltar, imagina. Não, em algumas não pode. situações... Isso sim. Não pode. Isso não pode. Imagina que eu tenho um medicamento oncológico. Ele tem uma agenda, ele não é flexível, ele tem uma agenda a ser atendida. Então, esse controle é crucial de fato. Mas agora, como é que você diferencia a Elfa de outras empresas do setor? Quer dizer, se você já tem um contrato comigo, eu estou sendo bem atendido, eu vou ficar com você. Quer dizer, Claro. eu preciso que você me resolva os problemas de não faltar nada, o Exato. preço está ok, eu estou fazendo aquela minha análise à distância. E como é que você avança? Você avança via o quê? É a capacidade de distribuição, os teus centros de distribuição que você tem no Brasil inteiro, Claro. é o teu robô que prevê tudo isso, é o teu preço, claro que é tudo, mas estou falando, como é que você se coloca mercadologicamente perante os teus clientes? Claro. Eu acho que a grande diferença é que a Elfa foi uma empresa pensada. Ela foi feita de uma aquisição de outras 21 empresas e aí foi sendo estrategicamente pensada para que pudesse ter primeiro, uma capilaridade geográfica com canais complementares. Então, a gente está na estética, a gente está na dental e aí toda essa parte hospitalar que eu trouxe aqui. Além disso, a gente tem um quarto braço, que é um braço logístico, onde eu armazeno, por exemplo, para os hospitais, para eles não precisarem ter o custo de armazenar lá na unidade dele, eu armazeno comigo. Você tem um armazém central para o cara. Eu tenho vários. Sim. E aí eu atendo. Questões de temperatura. Tudo. E tudo, Se imagina. precisar de temperatura. Mas uma das coisas mais interessantes é o fracionamento. Os hospitais antigamente precisavam ter estoques. Ele não sabe quando vai usar ou se é para aquele paciente tinha muitas perdas, porque aí na utilização podia se perder aquele medicamento e às vezes caro. E a gente já manda, muitas vezes, se assim for o desejo do hospital, já manda fracionado para o paciente, para o uso no dia. A gente faz envios diários. Que serviço bom. Então, o que eu acho que diferencia a Elfa é 2 ou 3 coisas, né? Uma, toda essa eficiência e plataforma digital que a gente criou e continua investindo de forma muito forte. E que não é um obstáculo para ela. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente tem muitas coisas e depois posso dar mais detalhes, mas que traz a gente a ponta da eficiência que é o que eu preciso na área de saúde. Essa estratégia de ter sido montada de forma pensada, então foi de forma inteligente, montada num período X para ter essa capilaridade e essa eficiência também de malha logística. E o terceiro, é uma empresa super, e acho que a gente vai falar disso em algum momento, mas uma empresa compliance. No mercado de saúde, nos últimos 30, 40 anos, vem tendo uma curva de melhoria nesse lado, mas ainda não é um padrão total. O que é isso em compliance? Explica para a gente. Segue as métricas financeiras, impostos de uma forma correta. É uma empresa que veio para ser perene, que veio para ficar. Por exemplo, a gente tem uma certificação da CGU que 2 ou 3 empresas da área de saúde possuem, que é você ter práticas anti-subornos. A gente tem uma ISO 37001, onde a gente também cria processos para replicar isso para frente. As indústrias americanas, europeias, quando olham para cá e falam, eu preciso de um parceiro que me traga longevidade, que me traga. Vocês passam no teste, né? A gente passa no teste. Então, eu diria que esses são os 3 diferenciais da Elfa nesse mercado, né, complexo que é a área de saúde. Muito interessante. Existe pretensão de sair do Brasil? Não. Não, a Elfa é uma empresa brasileira. Não tem intenção. Não. A gente tem sócios que fazem... Nem América Latina? Não, hoje não. Não. Hoje não. Os próximos 5 anos acho que não está no nosso Você vai perguntar alguma coisa? Eu tenho mais uma. Vai lá. A gente tem visto uma depuração, né, dos sistemas de saúde no mundo, né? Os conceitos gerais são que os Estados Unidos
não tem sistema nenhum, cada um que se vire. O sistema inglês era um sistema muito premium e muito modelar, que agora está sob forte ataque, né? E nós temos o nosso SUS, né? Que durante muito tempo foi bombardeado por todo mundo, e hoje em dia todo mundo falando, caramba, o SUS, hein? O SUS é bacana. Você imagina que coisa incrível, Mudou né? muito. O Brasil ser um modelo de saúde, ainda bem, né? Ainda bem, Mas assim, né? como é que você caracteriza aí, como é que nós estamos aqui, o Brasil está nesse... Que a gente, quem está fora, pensa assim, olha, não está maravilhoso, mas também todo mundo tem direito, todo mundo vai lá, você vai num lugar e tem. Eu vejo até pessoas falando, não, eu fui lá e fiz isso aí, eu fiz pelo SUS. Fala, você foi lá no SUS, e aí? Não, tudo bem. Então tá bom. Como é que nós estamos, afinal? Conta para nós. Eu acho que a pandemia trouxe essa visibilidade de que o SUS é um bom sistema, né? Eu acho que, de fato, a gente conseguiu ter essa noção maior, na minha opinião, após a pandemia. O SUS é um sistema que você olha e se fala assim, um dia você ama, e no outro dia você, não vou falar odeia, mas você não ama tanto. Não ama tanto, é verdade. Mas ele é um sistema completo. E, de fato, ele entrega um acesso à população muito grande. A gente tem conversas dentro da Elfa, e há 20 anos atrás, acho que, não sei se eu vou falar algo que nem todo mundo não vai gostar, mas muito pouca gente, muito poucas empresas queriam vender para o SUS. Porque era um pagador, eu diria que... Preguiçoso. Preguiçoso, isso. Sem uma... Para dizer o mínimo, né? Sem uma visibilidade, sem uma transparência. Sim. Isso aí, preguiçoso. Hoje em dia, eu diria que é um dos nossos melhores pagadores. Olha aí. A gente tem rotina de recebimento do SUS. A gente sabe que, independente até do estado que você esteja, você tem uma certa previsibilidade. Então, eu diria boa notícia. É uma boa notícia, de fato. Dentro da área de saúde, eu acho que na área de tecnologia, o SUS responde muito devagar. Entendi. Então, ele não avança numa escala que o privado consegue fazer. Claro. Sim. E aí você cria filas, você não tem um sistema tão integrado, mas eu acho que na área de acesso, capilaridade e pagamento, o SUS hoje frequenta uma lista bem interessante dentro da opinião das empresas, eu acho. E vem cá, me conta uma coisa, dentro desse contexto que você trabalha, você não vai fazer anúncio na TV e nem, né? Você tem que fazer um trade marketing, vamos dizer assim, né? Vocês trabalham influenciando, né? Como é que vocês atuam na questão da influência, do relacionamento com os players principais? Vocês promovem eventos, vocês fazem publicações, vocês produzem materiais, porque é interessante o desenho do relacionamento que vocês têm, né? Tem alguns players que devem ser os principais, e vocês dizem, bom, vamos impressionar a categoria, fazer um evento para médicos, que há muitos hoje em dia já. Mas assim, como é que uma empresa como a tua se relaciona com os tomadores de decisão e os key stakeholders? Gostaram dessa? Gostei. Depois a gente edita e coloca em português aí para todo mundo entender. Conta para nós. Dentro da área de saúde, né? Para quem não As pessoas chaves. Se não fosse o Matthew me traduzir. Obrigado, Matthew. Legal. A área de saúde, ela tem uma complexidade que nem todas as áreas têm. Quem usa o produto normalmente, quem é o usuário do produto final, é o paciente. E onde ocorre, que é o hospital, a clínica, é o trade. E aí quem paga, e aí depende do produto, né, de tudo que eu estou falando aqui, muitas vezes é o plano de saúde. Que não está lá. Né? Claro que quem paga o final depois do plano de saúde é o próprio paciente ou as empresas, né? Mas eu estou dizendo dentro dessa cadeia aqui da distribuição de produtos. E você tem profissionais, né, como os cirurgiões, como os enfermeiros, como os engenheiros clínicos que estão no meio, dos compradores dos hospitais que estão no meio dessa cadeia, influenciando e muitas vezes tomando decisão. A Elfa, ela é essa plataforma, ela integra isso tudo. Então a gente tem canais, a gente chama de B2B, B2C, B2B, B2C e B2P, que é para profissionais. A gente vende em todas as circunstâncias. Temos até farmácias de rua para medicamentos muito especiais e controlados como hormônios. Então a gente precisa ter essa capilaridade. A nossa influência... Farmácias suas? Sim, Olha também. só, como chamam?
São vários nomes, mas a gente chama de delivery e elas ficam espalhadas por todo o Brasil, onde a gente tem diferentes marcas dessas deliveries, dependendo da região do país, mas também diferentes marcas de fornecedores, onde às vezes precisa de um hormônio especial, controlado, e aí você vai lá para fazer a aplicação, porque não pode ser vendido em farmácias normais. E aí toda essa cadeia depende muito do que eu estou vendendo, eu gero demanda ou influencio de uma forma diferente. Para a área de tecnologia, a área de medtech, de equipamentos, eu preciso gerar esse efeito muito no cirurgião, porque ele tem que ver que o grampeador da minha cirurgia geral, da minha bariátrica, ou algo que eu vá fazer, como prótese mamária, ele precisa ver que a qualidade do produto e a tecnologia. Então, eu faço sim eventos, eu estou presente em congressos, a gente tem rounds de educação continuada para troca de opiniões, indicações. Então, isso é necessário. Bem como nos farmacêuticos especializados, isso é feito também. É feito com a indústria, e a indústria ajuda a gerar essa demanda e a gente está junto para poder criar essa influência positiva. Muito bom. Um dos exemplos que eu Quer posso dizer te que dar. é um negócio complexo, e você tem vários públicos, vários líderes, pessoas-chave, fala em português. Não sei se é melhor. Não, mas tá bom. Então, assim, isso é interessante. Vocês têm que ter uma coisa muito aberta, né, para pensar em todas as possibilidades, né? E eu já quero engatar mais uma. Tá bom, nós estamos no fim, mas pode concluir. Se você tiver mais alguma coisa que você quer falar, fica à vontade. Fique à vontade. A gente tem muita curiosidade aqui. Isso. Como nós estamos aqui no Encontros com o Futuro, né, Leonardo? Qual é o futuro que você vê para o teu negócio e para a própria medicina no Brasil, que está sofrendo uma série de mudanças? Como é que você vê o futuro aí? O que a gente pode esperar escutando vocês, que são bastante conhecedores da matéria? Eu sou um apaixonado pela área de saúde. Eu estou nesse mercado há 22 anos e você tem um propósito diferente quando você está na área de saúde. Então, quando eu falo para o meu time, quando a gente acorda, não pensa que seu trabalho está impactando só no final do mês da companhia ou do seu salário ou dos seus benefícios. A gente está impactando vida. E a gente, em algumas reuniões que a gente faz no Grupo Elfa, a gente começa mostrando pacientes ou histórias que foram impactadas por uma cirurgia, por um oncológico que mudou a vida daquela pessoa. Verdade. Então, eu sou um otimista dentro da área de saúde, apesar do momento turbulento que a gente passa nos últimos 2, 3 anos pós-pandemia, com essa liquidez que eu falei, eu vejo respostas do mercado. Então, um mercado mais limpo, mais sólido, segundo, olhando para a eficiência, para que encaixe dentro desse pote que existe, né, de dinheiro dentro da saúde suplementar e dentro da saúde pública, para que a gente possa trazer, sim, tecnologia, mas com eficiência. Como é que a gente busca isso? Através de digitalização, através de padrões cirúrgicos ou padrões dentro do que vai ter ali, porque cada hospital ou cada cirurgião acaba opinando de um jeito, porque não é uma ciência exata, mas a gente buscando essa eficiência e esses padrões, acho que a gente encaixa dentro de uma medicina melhor. E olhando para frente, eu acho que vão haver integrações contínuas, como já ocorre nos últimos anos. Consolidações. Então, tanto da fonte pagadora, né, digo hospitais e planos de saúde, como fornecedores, digo indústrias, e quanto distribuições, você vê consolidações como é a ideia pensada do Grupo Elfa. Então, você vê, porque isso traz eficiência, traz a capilaridade que precisa e olhando para o futuro. Então, essa é a perspectiva que eu vejo. Você está otimista? Assim. Eu estou otimista. Temos que ser, não? Temos que ser otimistas. É por isso que a gente levanta todos os dias para isso. Leonardo, muito obrigado. Foi uma aula, aprendemos muito e temos muito mais para conversar. Então, nós vamos convidar você de volta para conversar novamente. Aí nós vamos preparar outras perguntas ainda. Quem puder aceitar, viu? Muito obrigado. Obrigado, Leonardo.